Nós te agradecemos por esse dia, Pai. Te agradecemos porque chegamos aqui mais uma vez. Obrigada, Senhor, porque a sua graça nos basta, Pai. Como acabamos de ouvir nesse louvor, Pai, o Senhor é suficiente. Nós não precisamos de mais nada para permanecer fiel até o fim, Pai. É o Senhor, Pai, que nos consola, o Senhor que nos cuida, é a sua graça que nos conduz, a sua misericórdia cada dia, Pai, sobre a nossa vida que nos sustenta, Pai. Obrigado. Que o Senhor possa falar conosco nessa tarde mais uma vez, Pai. Pai, quanto nós temos sido enriquecidas, Pai, por cada capítulo desse livro, Pai. O quanto a nossa mente tem destravado para viver o sobrenatural do Senhor nessa terra. Não no meio de uma vida perfeita, porque nós já entendemos que não teremos essa vida perfeita aqui, mas sabendo aproveitar aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos da melhor maneira possível diante de cada circunstância. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem enriquecido a nossa mente, o nosso coração, da sua palavra, da sua bondade, Pai, da sua longanimidade. Obrigada, que o Senhor possa continuar conosco. Abençoa a nossa vida, que tudo que nós iremos falar, que saia exatamente do seu trono, Pai. Que não sejam palavras vazias, palavras de nós mesmos, palavras das nossas próprias opiniões, não, Pai. Que sejam vindas direto do teu trono, Pai. Nós te entregamos aqui a vida da Carmen, da Jéssica, a minha, a vida da Ju, que entrou agora, e cada mulher que irá assistir depois, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada uma de nós, guardar nossa casa, e que nós possamos mais uma vez aproveitar da boa parte, dessa parte maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Assim nós te entregamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Quer começar, amiga? Posso começar. Hoje nós vamos começar o capítulo 20, né? Estamos indo já para a reta final, né? Mentalidade do Sim. deserto número 5. Não me faça esperar por nada. Mereço tudo imediatamente. Gente, como esse capítulo falou nos nossos corações. Porque a mentalidade de deserto número 5 diz o quanto a gente tem que aprender a esperar. E ela já começa o capítulo dizendo que a impaciência é fruto do orgulho. E isso me bateu muito, porque a gente sempre acha que a gente querer as coisas imediatamente, a gente querer as coisas o mais rapidamente possível. Ah, não, é porque eu sou perfeita, é porque eu sou perfeccionista, é porque eu gosto das coisas, eu não gosto de esperar. As coisas têm que, o mundo tem que girar, a roda tem que girar, né? As coisas têm que acontecer. E aí a gente entende na leitura desse capítulo que a gente tem que ter paciência no Senhor, porque o tempo não é nosso, o tempo é dele. E o mais interessante que eu entendi desde o começo, né, que a gente tem que ter paciência para esperar, porque o tempo de espera é bem maior do que o tempo da colheita, né? Então, a gente tem que saber o que fazer com esse tempo de espera. Então, como é importante a gente administrar esse tempo de espera, como é importante a gente dar a importância a esse tempo e saber o que fazer com esse tempo. Fazer algo que seja realmente importante naquele momento, para que a gente esteja preparada para o que vem depois. Porque às vezes a gente acha que o tempo de espera não é importante, porque o importante é o que vem depois. É aquela história, né? Não, eu quero saber do resultado, eu não quero saber como eu vou chegar ao resultado, mas é como você vai chegar ao resultado, é o caminho que vai te levar ao resultado. Então, eu achei muito interessante isso quando ela diz: a paciência não é a habilidade de esperar, é a habilidade de manter uma boa atitude enquanto se espera. Então, a gente tem que ser muito atento a isso, né? O que é que a gente vai fazer? Qual é a atitude que eu vou ter enquanto eu estou esperando? Então, a Bíblia não diz seja paciente se você esperar, ela diz seja paciente enquanto você espera. Então, assim, por isso que a gente tem que saber qual é o momento de esperar, o momento. E aí é que a gente pensa assim, mas eu vou esperar parada? Como é que eu vou esperar? Que as pessoas pensam, eu até brinco muito dizendo assim, eu vou deitar na rede e ficar esperando. Não, a gente tem que se movimentar enquanto espera, porque esse movimento é que também a gente vai entender por que a gente tem que esperar.
porque é esse movimento que vai nos amadurecer e nos preparar para o que vem depois. Então, é esse momento que eu gasto para saber o que eu vou receber lá na frente. Então, ela começa falando sobre isso. E aí ela fala sobre o orgulho que impede a espera paciente. Antes de você ir para essa próxima parte, posso falar uma coisa? Hum, Ela falou assim que a gente passa mais tempo esperando do que realmente, de fato, recebendo aquilo que a gente esperava, né? sim. E eu falei assim, eu fiz uma autoanálise, né? Eu falei assim, nossa, será que eu vivo de espera em espera? Pedindo as coisas para Deus e só esperando a próxima coisa acontecer? Não, não sou assim. Aí eu parei para refletir. Meu Deus, como a gente faz isso e não percebe? É verdade. Porque assim, ó, eu sempre faço a mesma oração. O Senhor me ajuda a viver o aqui e o agora. Não deixe minha cabeça estar sempre no depois. Porque se a gente deixar, é exatamente isso que acontece, né? A gente fica pensando, porque daqui a pouco eu tenho que fazer tal coisa. Porque daqui a pouco. Não é nem do depois, do amanhã, quando acontecer aquele milagre. É literalmente do depois. É de depois em depois. Raramente você consegue parar e aproveitar o aqui e o agora. O presente. E ele tem esse nome por um motivo. Ele é um presente de verdade, né? Mas Satanás usa exatamente isso. Ele não quer que você aproveite o presente. Então a gente vive no automático, no depois e no depois. No depois, no depois, no depois, no depois, no depois. E assim a gente vive. Mas também eu percebi que a gente vive esperando o próximo milagre, né? Porque tantas coisas já aconteceram na nossa vida e realmente Deus já realizou tantas coisas, mas a gente sempre tem algo para pedir. E eu penso assim, até escrevi aqui, né? Eu creio que enquanto a gente espera, a gente precisa procurar glorificar o nome de Deus. Porque imagina que filhos ingratos nós seríamos se a gente vivesse só com uma mentalidade de, nossa, não acredito, não aconteceu ainda. Nossa, quando que isso vai acontecer? Meu Deus, quando que essa pessoa vai vir para Cristo? Quando que eu vou conseguir tal oportunidade de trabalho? Quando que eu vou conseguir realizar tal coisa financeira na minha vida? Se a gente viver só esperando e assim, sem realmente fazer algo, igual você falou agora, né, por último, sem fazer algo em prol daquilo, mas eu digo algo que glorifique o nome de Deus, eu acho que a gente estaria sendo completamente ingrato. E eu acredito que exatamente esse coração grato e esse coração paciente contribui para que o seu milagre venha logo. E não é barganha com Deus. Isso é ter um coração que agrada a Deus, um coração parecido com o dele. Porque você imagina você olhar para o seu filho, você dizer um não para ele, ou você dizer um para ele, um espera, e mesmo assim ele continuar paciente, esperando, sem reclamar, tranquilo, naquilo que você, do tempo que só você sabe que você vai entregar para ele, porque ele nem imagina. Gente, de verdade, eu como mãe, olha que alguém pede alguma coisa para mim aqui em casa, que eu falo não e eles esperneiam, eu adoro. Aí que eu falo não com gosto mesmo, eu falo não, ainda bem que eu falei não. Aí quando eu falo não, e a Giovana tipo falou assim, ó, tá bom, mamãe. Nossa, Deus. Aí eu quero fazer para ela no mesmo momento. Ou eu falo para ela, espera. Ela fala, tá bom, pode deixar, mamãe, eu espero. Com uma tranquilidade, com um coração tão grato, tão paciente. Ela vai fazer as coisinhas dela. E ela tá esperando, de boa. Eu fico imaginando como é Deus olhando para nós com essa mesma intencionalidade. De, Exatamente. mesmo em meio a uma espera, que às vezes, gente, a gente está esperando a nossa casa vir para Jesus. E isso é tão precioso que eu não imagino que Deus esteja olhando para essa nossa espera e se desdenhando dela. Muito pelo contrário. E mesmo que fosse uma coisa pequena, porque tem coisas que a gente não tem nem coragem de pedir para Deus, mas que no nosso coração a gente espera. E ainda assim Deus se importa, porque Deus é um Deus de detalhes. Então eu imagino que Deus está olhando para nós, mas Ele está conseguindo ver um coração grato, um coração humilde, um coração paciente e isso, de certa forma, está contribuindo para que esse milagre aconteça o quanto antes. É exatamente assim que eu vejo a paciência. E é Fácil? engraçado que eu Não. vejo que esse tempo de paciência também a gente sempre quer usar de falar assim, eu estou no deserto. Porque você tem que ter paciência porque você está esperando alguma coisa, e aí geralmente você pensa assim, eu estou no deserto. Então se move também no deserto. Sim, É isso que Deus quer da gente, né? Onde a gente estiver, que a gente não saia da presença dele e que a gente se movimente. Porque às vezes é esse movimento, às vezes não, com certeza é esse movimento
que vai fazer com que a bênção venha. Se você Sim, ficar parado, ele vai dizer assim: estou te esperando, estou te esperando. sim, Sai daí, vem para cá. E exatamente. aí ela fala, né, que o orgulho impede a espera paciente. E ela diz, porque a pessoa orgulhosa pensa tão bem sobre si mesma que acredita que jamais deveria ser incomodada sobre qualquer aspecto. Ou seja, a pessoa ela é tão orgulhosa que ela acha que ela não precisa de Deus. Ela é tão orgulhosa que ela acha que só precisa dela para que as coisas aconteçam. Então, por isso que ela não tem a paciência de esperar o tempo de Deus na vida dela. Ela quer, é aquela história, né? Eu vou tentar com minha própria força. Eu vou Sim, tentar comigo mesmo. E aí, que ela se quebranta, é aí o que aconteceu com quem, lá, todos que estavam no deserto. Eles achavam que eles podiam fazer com a força deles, e por isso que Deus disse assim: vocês vão passar mais um tempinho, porque vocês têm que se quebrantar e entender que vocês dependem só e somente de mim. E aí é quando ela diz, né, uma pessoa humilde não se mostrará impaciente, porque a humildade faz com que você seja paciente. Porque quando você é humilde, você olha para outra pessoa que às vezes você pede alguma coisa, que acontece demais, né? Às vezes você pede alguma coisa para a pessoa e a pessoa é mais lenta. A pessoa não faz do jeito que você faz. E aí você é impaciente, você toma dela e você vai fazer. Foi por isso que esse livro me pegou tanto. Eu olha, não sei gente, não para vou que falar nada. todo porque assim, parece que tá todo mundo dando indireta uma para outra. Eu vou falar, dá uma licencinha aqui. Boa tarde. Sabe, esse capítulo ele está falando da minha vida passada, a vida que eu levava em nome de Jesus, né? Porque realmente se nós não tivermos a mente de Cristo, a gente vai andar conforme o mundo quer. E eu estava conversando mais cedo com a Carmen e a gente estava dando risada até, porque isso fala muito a respeito da minha vida, da dela. Pessoas com temperamento colérico, embora a Carmen a gente ainda não conseguiu convencê-la de que ela é um pouco colérica, mas Camaleão, camaleoa. ela se adapta a cada ambiente, ela, enfim, mas eu vou dizer por mim, que tem um temperamento colérico, e eu estava conversando isso com ela, eu falei assim, amiga, é complicado, porque assim, a gente já tem o nosso ser, né? Nós, como Deus nos criou, e aí eu venho de um lar onde que, na minha casa, tudo era imediato. Eu não sei, né? Eu nunca fiz teste de temperamento com a minha mãe, mas assim, eu acho que ela é uma colérica e ainda por cima com algumas coisas a mais que não seja para o lado muito bom. E eu digo assim, tudo lá era assim, é agora, é aqui, é já. Ela não dava um sossego para nós. E eu fico pensando assim, é complicado, porque se a gente for trazer para esse lado, a gente vai sempre ficar com aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, foi assim que eu fui ensinada. E tudo bem, isso é uma verdade, de certa forma, aquilo que você tanto recebeu é aquilo que você, de certa forma, adquire para a sua vida. Mas aí eu vejo como que Deus é perfeito, né? O que que ele faz? Ele casa pessoas assim, com pessoas extremamente opostas, para ele misturar as coisas e fazer-nos entender que sim, que nós temos que ceder, que é aqui nessa parte do orgulho, que nós temos que deixar o orgulho de lado, ser realistas e pensar que se você agir conforme a sua vontade, o seu querer, sempre você vai ferir todas as pessoas ao seu redor e você vai sair, que bom, coberto de razão. E sem ninguém para te amar, sem ninguém ao teu lado, sem ninguém para te entender, porque na verdade você pode até ter recebido isso a sua vida inteira. Mas em Cristo, que somos novas criaturas, nós entendemos que a força vem dele, está tudo no controle dele. Para quem é controladora, esse tipo de coisa, é difícil, porque realmente, eu e a Carmen só rindo, para nós entender a paciência é uma coisa muito complicada, porque a gente realmente é imediatista para quase tudo na vida. Porém, algo que me pegou nesse capítulo é o seguinte: o que você faz durante a espera? Como eu era muito explosiva, toda vez que eu tinha que esperar algo, principalmente do meu esposo, eu estou com ele há 12 anos casada, eu
Gente, eu surtava, tipo, 100 vezes, assim, todas as vezes. E o difícil é depois, realmente, quando você já surtou, você já fez as feiuras todas que você fez, aí fica tudo bem, aí você fica com aquela cara lavada e pensa, nossa, não precisava de tudo isso. E é aí que entra o fruto do Espírito, algo que eu peço para o Senhor há 3, 4, 5 anos e que eu sei que Ele dá, porque Ele dá. Eu falo para Ele, Pai, mansidão, domínio próprio, todos esses. Desculpa, não está em Efésios. E eu não me lembro agora, perdi o endereço, Acho como a que é Ingrid fala. Gálatas 5:22, não é? Isso. Onde tá os frutos. É o que nós realmente devemos pedir É todos os dias, amor, porque gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É Gálatas e te- 5:22. teve um ano que era a única coisa que eu pedia para Deus. Pai, eu não quero mais nada, só mansidão e domínio próprio, mansidão e domínio próprio. E Ele tá me dando. Não é que eu não seja Amém. totalmente, né? Amém. Para ele te dar mansidão e domínio próprio, o que que vai acontecer? Quais as formas As da gente adquirir? situações, as situações, eu sei. Nessa parte aí que ela falou de o orgulho impede a espera paciente, né? Eu coloquei aqui. Já presenciou aquelas pessoas que não pode esperar por nada? Gente, que situação mais didática e mais horrível de você presenciar. É aquelas pessoas assim que, por exemplo, ela tá numa fila, ela tá em algum lugar que tem mais pessoas, ou ela entra na frente dos outros, como já aconteceu comigo muitas vezes, eu tenho essa cara de boazinha e as pessoas se aproveitam, né? Tentam. Aí, ou a pessoa fala assim, ó, eu vou esperar. Nossa, obrigada, viu? Eu vou Mas é, esperar, eu não vou esperar, porque qualquer outra pessoa parece que pode esperar, mas ela não. Gente, tem mais cara de orgulho do que isso? Pensa bem. Só que a gente tá falando isso dos outros, mas muitas das vezes, igual a Jéssica falou, a gente faz isso e não percebe. Por quê? Porque a gente lida com pessoas no dia a dia que às vezes não são como a gente. Por exemplo, eu sou uma pessoa mais lenta, por incrível que pareça. Então a pessoa vai conversar comigo, às vezes ela precisa de um pouco mais de tempo, um pouco mais de esperar o meu raciocínio funcionar. Ou eu preciso de um pouco mais de tempo para esperar que eu faça as coisas de fato, porque com milhões de coisas a fazer, essa uma coisa que ela me pediu vai entrar na fila de 364 coisas, então eu vou demorar a entregar. E a preferencial já está lotada. Preferencial já está lotado. Então, se a pessoa, mas pensa aí na sua rotina, na sua casa. Quantas das vezes dentro da nossa casa a gente surta com os nossos filhos, como a Jéssica disse, com os nossos maridos, com as pessoas com que a gente convive, porque no nosso coração, infelizmente, está reinando o orgulho, porque na nossa cabeça a gente não pode esperar. É que eles têm que fazer na hora que a gente quer. Então, direto eu me pego fazendo exercício assim, ó, Ingrid. Tá cada um com seu mundinho. Cada um tá fazendo as coisas que agradam a si mesmo. Então, se você forçar ele sair do mundinho dele para fazer as coisas que agradam a você, por exemplo, quando você pede alguma coisa para um filho, você vai ter que ter paciência para que ele faça no tempo dele. Primeiro, porque é uma criança, né? Com o marido, a gente quase que pode fazer esse exercício também. Primeiro, que é porque é uma criança. Segundo, que é orgulho da nossa parte, querer que as pessoas façam as coisas no nosso tempo. Meu Deus, quem que a gente é? Coloca você aí, um cisquinho de areia no meio desse universo. E aí, infelizmente, a gente lida com pessoas assim no dia a dia, que elas querem que as coisas sejam feitas no momento que elas querem, do jeito que elas querem, porque elas não podem esperar. O alecrim dourado. Misericórdia, gente, isso é o mais puro orgulho do nosso coração. E Gálatas 5:22 fala exatamente isso. A paciência, faz parte do fruto. Enquanto a gente não buscar Jesus, não buscar o Espírito Santo de Deus para conseguir adquirir esse fruto, esse orgulho vai continuar reinando no nosso coração. E, infelizmente, vou colocar aí, o ser humano feminino, como diz a Carmen, reina nessa parte, né? Infelizmente, a parte do orgulho. Com certeza. Podemos ser realistas? Podemos. Eu até escrevi, eu olhei no dicionário, eu tenho essa mania, né? E aí eu olhei no dicionário o que é uma pessoa idealista, o significado, e a pessoa realista. A idealista é aquela que orienta
suas ações por valores nobres e princípios, guiando-se mais por visões de como o mundo deveria ser do que como ele é na prática. Essa é a idealista. A realista é alguém que enxerga e aceita os fatos como eles são, sem ilusões. E aí, aqui ela fala para a gente ser realista, porque é outra maneira que Satanás tem para ir na nossa mente e tentar conduzir a gente para comportamento impaciente, né? Ela até fala das situações que ela vive há muitos anos, porque ela viaja muito com o marido para fazer convenções, para fazer encontros, e aí sempre alugava o espaço, e aí vinha a equipe dela, orientava os hotéis, os lugares, e nunca as coisas ficavam perfeitas. E isso sempre incomodou ela, por ela ser uma pessoa idealista. E aí, qualquer coisa que acontecia, inclusive ela conta até de um fato de uma vez que teve um casamento junto com a convenção que ela ia ter e terminaram servindo uma sobremesa com bebida alcoólica, né, com licor, rum, alguma coisa assim, e as mulheres, era a convenção de mulheres sempre, né, e as mulheres vieram falar para ela que sentiram, né, o gosto do álcool e tal, mas ela não tinha o que fazer. Então, assim, ela sofria por aquela situação, mas era uma situação que não dependia dela, e aí terminava que ela não sentia a convenção 100%, ela nunca estava satisfeita com o que ela levava para as mulheres, porque eram coisas que não dependiam dela, mas que influenciavam, no fundo, o que ela esperava daquilo dali. E aí ela teve que trabalhar isso muito dentro dela, e é outra característica de mulher também, a gente é muito, né, a gente quer as coisas da nossa maneira, a gente quer que as coisas saiam do jeito, e nem tudo depende da gente. Então, a gente tem que ser mais realista do que idealista. O ideal seria ótimo, a gente atingir o ideal de tudo, era maravilhoso, mas a gente mesmo não é uma pessoa que consegue atingir o ideal. Então, como é que a gente quer o ideal do mundo se nós mesmos não conseguimos isso? Por que a gente quer dos outros algo que a gente sabe que a gente também tem limitações? Do mesmo jeito que os hotéis não conseguiram entregar, do mesmo jeito que a equipe dela também às vezes pode ter falhado, e às vezes nós mesmos falhamos. A gente chega num lugar e algo acontece com a gente, acontece, você perde a voz, você, sabe, você cai e leva um tombo e precisa ir para o hospital ao invés de fazer aquela palestra, você se atrasa por causa do trânsito. Então, a gente tem que ser mais realista de entender, por mais que a gente busque ser idealista, mas o idealista não existe. Então, assim, só a perfeição vem só de Deus. A gente pode buscar a perfeição? Pode, mas a gente não vai encontrar. Aqui no início dessa parte do Seja Realista, fala assim, ó, no mundo passais por aflições. Ela usa aquela passagem de João 16:33, né? E eu penso assim, a gente, muitas vezes, as mulheres, né, em geral, nessa parte eu admiro muito os homens, porque eles são muito realistas, né? E a mulher, ela parece que cria um mundo de utopia na cabeça dela. Só que, como a frase já diz, né, a gente ainda está no mundo. E no mundo, nós teremos aflições. E se você não souber passar, por exemplo, como ela estava falando aí dessas questões de que ela alugava os lugares, nem sempre saía como ela gostaria, na nossa vida também é assim. Se a gente não souber passar por essas coisas pequenininhas que vai atrapalhando o nosso dia a dia, e que às vezes, gente, Satanás está até usando essas coisas para tirar a nossa paz, porque ele sabe que nós somos controladoras, que nós somos impacientes, que a gente não vai conseguir passar daquela pedrinha no sapato. Então, se a gente não souber lidar com essas circunstâncias, gente, sendo crente, piorou. Nós aqui, todas mulheres cristãs, a gente está acostumado a viver no desconfortável. Porque parece que quando as coisas estão dando muito certo, por um longo período, parece que a gente está do outro lado, sabe assim, uma rua? Aqui está indo Deus, e aqui está vindo o diabo. Parece que quando a gente está dando tudo certo, parece que a gente está do lado de lá, vindo junto com ele, e não indo junto com Deus. Porque é normal que a gente tenha aflição, tá escrito aqui.
Tem noção? A própria palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições. Isso quer dizer que não vai sair conforme o planejado. Não vai. O que Deus planejou para ser não saiu conforme o planejado. No meio do caminho, aliás, no início do caminho, a primeira família que foi criada já caiu. Não foi conforme o planejado. Quem dirá nas nossas vidas? Quem somos nós para que não aconteça essas coisas com a gente? Para que de repente a gente não fique doente? Para que de repente, como aconteceu com uma das nossas amigas aqui, a gente não perca alguém no meio do caminho? Para que a gente não aconteça uma coisa muito trágica? Quem somos nós? E isso tá um coração humilde, um coração paciente, um coração bondoso. Porque muitas pessoas falam, por que comigo? Mas o crente que tem um coração ligado a Deus fala, por que não comigo? Se acontece com todo mundo, sabe? Então, imagina se a gente não conseguir passar dessas coisas pequenininhas que vai acontecer no meio do caminho, que Satanás vai usar para tirar nossa paz. Quem dirá as coisas grandes que a gente vai precisar passar nesse mundo? Porque, infelizmente, no mundo tereis aflições, né? Então, o que eu mais escrevi dessa parte aqui, que Deus mais me trouxe, a memória, foi isso que eu escrevi. E, infelizmente, a gente ainda está aqui. E no mundo não tem como. A gente vai ter que ser paciente mesmo. E aí ela até fala, né, que aí ela, quando acontecia essas coisas, ela perdia, ela ficava impaciente, ficava com um comportamento mal. E isso é muito típico da mulher. Às vezes você vai sair, aí você chega numa festa, isso estava passando na minha cabeça muito, porque mulher tem muito isso. Você vai para uma festa, você se arruma toda, você se produz, quando você chega na festa, tem uma pessoa que tem uma roupa igual à sua. Tem mulher que ela passa por isso batido, fala assim, olha como ela tem o bom gosto que eu tenho, por isso que ela comprou um vestido igual ao meu. Mas tem mulher que fala para o marido, vamos embora, eu não fico mais aqui, não tem condição, acabou o meu dia. Gente, mas por quê? Então, ela passou por isso, porque ela sentia isso, ela passava mal porque as coisas não aconteciam do jeito que ela queria. E aí, ela terminava não dando o melhor dela, ela terminava, né? Você termina perdendo seu humor, perde a sua noite, você perde de viver aquele momento com felicidade por causa de um detalhe. E aí você tem que aprender que as coisas acontecem, como diz, né? Um vestido pode ser vendido, dois vestidos iguais. Paciência, acontece. E vamos para frente. Isso não vai mudar a tua vida. Como a Ingrid acabou de falar, a gente só está aqui de passagem. Que é isso? Lá no céu, o que a gente vai vestir? Acho que vai estar todo mundo igual. Provavelmente. Provavelmente. E aí ela diz, né? Mas todos os infortúnios do mundo não podem nos ferir se permanecermos no amor de Deus, manifestando o fruto do Espírito. Que é aí que a gente tem, né, que continuar orando e pedindo a Deus, como a Jéssica falou, como você falou, a gente tem que pedir todos os dias a Deus que Ele coloque no nosso coração todos esses frutos, que a gente consiga ter essa maturidade de entender que é assim que a gente vive e que a gente tem que buscar mesmo são os frutos, não nada mais. Não é um vestido diferente para não ser igual a ninguém. Sim, até porque, gente, eu chego perto da menina e falo, Shen, amiga, na promoção, vamos tirar uma foto juntas. Paciência, poder para perseverar. Quantas pessoas perdem a bênção porque não tem a perseverança de esperar, né? Quantas pessoas passam a vida perdendo todas as bênçãos porque elas começam, mas elas não perseveram naquilo dali. E ela fica pulando de galho em galho, pulando de galho em galho, e aí não persevera, não tem a paciência de esperar, a habilidade. Eu achei engraçado que ela fala assim: paciência não é minha habilidade de esperar, mas minha habilidade de manter uma boa atitude enquanto espero. Então você tem que ter habilidade para você entender qual a atitude que você tem que ter enquanto você espera. Você não pode ficar esperando sem fazer nada, mas também você não pode atropelar a espera. Você tem que ter muita maturidade para entender, ó, agora eu vou meter o freio um pouquinho, não, agora eu posso acelerar mais um pouco. Não. Então, como é isso? É pedindo discernimento de Deus. Você pede discernimento, Senhor, e agora? Para onde é que eu vou, se eu estou em dúvida, né?
A gente ora e pede a Deus. Senhor, agora eu me movimento, eu paro um pouco, eu espero. E aí a gente tem que ter essa perseverança, a gente entender que tem os momentos que a gente vai frear um pouco, mas a gente não vai desistir. A gente tem que perseverar, porque a bênção só vem para quem persevera. Quem desiste, você vai passar a sua vida inteira desistindo, você não vai ganhar nada. Todas as vezes que. Sim. Às vezes você está bem pertinho da bênção, é como você falou, essas mulheres que passam a vida inteira orando pelo marido, para o marido se converter. Às vezes você está bem pertinho ali da bênção, mas você já cansou tanto, a sua fé se amornou, e aí você desiste quando você já estava bem perto de receber a bênção. Então, persevera. Pede a Deus Senhor, me dá mais um pouco. Senhor, me enche mais. Senhor, eu estou aqui. E aí ele vai te olhando. É como você Vai falou, acrescentando, ele é né? Passei alguns anos nessa luta para fazer o meu esposo voltar. Totalmente sem paciência eu estava. Eu acredito que se eu tivesse tido paciência, o caminho teria sido mais curto. E ela vai falar sobre isso lá na frente, né? Ela Eu fala, queria né? A paciência é revelada pelas provações. Aí você vai falar, porque aí você é boa nisso. Colossenses 3:12 que ela colocou aqui, eu queria ler, porque eu achei muito lindo. Gente, Sim, essa parte aqui tem uns comentários dela, por isso que vai estar diferente, tá? tá. Então tá igual no livro. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, seus representantes próprios escolhidos, que são santos e amados pelo próprio Deus, revestindo-vos de um comportamento marcado de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, que é incansável e resignada, e tem o poder de suportar o que quer que venha com bom humor. Nossa, isso aqui me pegou tanto. Meu Deus, parecia que eu estava tomando um soco com 3 cruzados no rosto. O problema é esse finalzinho, né? Com bom humor. Com bom humor. Poxa vida. Porque a gente passa pelas provações, a gente tem que ver com que humor a gente vai passar pelas provações, né? É aquele louvor, estou passando pela prova, dando glória a Deus. Sim, olha, falando sobre essa parte aí que a Carmen falou que eu queria, que deixou para eu falar, né? A paciência revelada pelas provações. Gente, não é fácil. Esse louvor mesmo que ela brincou aí agora, teve momentos que eu não consegui colocar. Eu sempre coloco esses louvores muito animados para tocar no carro e minha filha adora corinho, né? Então ela vai cantando, tal. Chegou nesse daí, eu pulei. Eu falei assim, não tenho coragem, Senhor. Hoje é um dia que eu não tenho coragem de falar que eu estou passando pela prova dando glória a Deus. Não que eu não quisesse fazer isso, mas, como eu disse aqui, né, a gente realmente tem que buscar glorificar o nome de Deus em toda e qualquer situação. Mas vão ter situações na nossa vida, e hoje é um daqueles dias que pega muito para mim, porque hoje era para eu estar completando 6 meses e meio de gravidez, e recentemente eu tive essa perca, e hoje eu passei o dia inteirinho, assim, sabe, quando você está segurando para não ficar triste, quando você está segurando para não chorar, você está segurando assim para não vou pensar nisso, tá tudo bem. Mas, infelizmente, são coisas que acontecem com a gente, e que a gente precisa passar pela prova, dando glória a Deus, embora a gente não queira cantar que está dando glória a Deus. E ela escreveu várias vezes aqui sobre a paciência e fruto do Espírito, como a gente colocou aqui. Olha só, deixa eu ver a parte que eu ia falar aqui. Ela falou assim, ó, ele quer que outras pessoas vejam em seu caráter por meio dos seus filhos. Ele quer que outras pessoas vejam que essa paciência que a gente adquiriu é fruto daquilo que ele mesmo colocou no nosso coração. Porque é muito fácil a gente falar, igual a gente estava falando no capítulo anterior, né? É muito fácil a gente vir aqui e falar esse monte de coisas bonitas e falar como deve ser, mas no nosso dia a dia, quando acontecem essas coisas com a gente age completamente diferente, com incoerência daquilo que a gente prega. Mas eu acredito que Deus é glorificado exatamente nisso, que mesmo no meio dessas provações, dessas situações muito difíceis que a gente passa na vida, ainda assim a gente é paciente, tem um coração grato e leva as coisas com bondade,
com o coração assim, Senhor, eu não questiono o porquê aconteceu. Um dia talvez eu vou saber o porquê aconteceu, porque o Senhor permitiu e porque o Senhor disse um não tão grande para mim. Eu vou saber o porquê tantas pessoas, né, passam por essas situações, e eu tenho certeza que cada uma de vocês vai ter uma área da vida de que gostaria de questionar, mas não vem a nós, não cabe a nós, porque o que cabe a nós é justamente isso, glorificar o nome dele, embora as situações não sejam as das melhores. E aqui ela falou de uma parte que eu deixei até de exemplo o jejum. Peraí, deixa eu ler aqui para vocês. Tenho descoberto em minha própria vida que várias provações finalmente revelaram a paciência em mim. Mas primeiro me trouxeram uma porção de outras coisas que não eram características divinas, como orgulho, ira, rebeldia, autopiedade, lamentação e muitas outras. Parece que essas outras coisas devem ser enfrentadas e trabalhadas antes que a paciência surja. Gente, ela tentando ser paciente despertou o pior dela. E por que eu deixei o jejum aqui como exemplo? Porque uma vez estava criando uma rotina de jejum na minha vida cristã com uma amiga, e eu falei para ela assim: amiga, não é possível, eu acho que eu perdi o jejum de ontem. Porque eu fiquei tão irada, assim, aconteceu tantas coisas que eu fiquei tão brava, assim, e eu fui falando sentimentos que eu tive que era dos piores. E ela falou assim: olha que bom, o jejum tá fazendo efeito na sua vida. Eu falei: por quê? Ela falou assim: porque primeiro ele vai botar para fora quem você realmente é, para que depois você venha se tornar aquilo que realmente Deus quer. Gente, aqui foi uma facada, e foi assim, graças a Deus, foi com a palavra de Deus que corta profundo, sabe? Que divide alma e espírito. Eu falei assim: nossa, é verdade. Você criando essa vida com Deus, você buscando ser paciente, primeiro você vai passar por um monte de coisa, de sentimentos que você não gostaria de ter. Você vai entender o quão orgulhosa você é, porque você é impaciente. O que te levou a ser impaciente? O orgulho. Você, infelizmente, vai ver o quão irada você fica, o quão mal-humorada você costuma ser diante das situações. Deus vai deixar que você veja tudo isso, para que depois você saiba dar valor à real paciência que vem dele. Isso sim é construir uma alma, um espírito paciente, né? O fruto do espírito. Então, infelizmente, gente, a gente vai ter que passar por essa parte. Eu também não queria ver. Falou aqui de bom humor, só Deus sabe como doeu. Acho que meu marido veio lendo essas coisas. Se ele souber o conteúdo desse livro, aqui ele deve estar muito feliz. Porque quando eles falam pra gente, não sei se é só aqui, Ingrid, não precisa tanto mau humor, não precisa ficar tão brava, você precisa melhorar sua cara. Hoje mesmo ele falou assim: a gente pode conversar depois? Eu acho que você não está pronta para conversar agora. Hoje? Tem noção disso? Aí eu falei assim: calma, calma, volta, Ingrid, volta, tá tudo bem. Perdão, amor, pode continuar. Estamos aqui aprendendo junto, né? Minha filha, são provações ou são dificuldades? Então, poxa. Que ela fala aqui, né? Provações ou dificuldades? Que você se mostra impaciente, aí ela diz: aprenda a responder pacientemente a todos os tipos de provações e você se descobrirá vivendo uma qualidade de vida que não é apenas suportada, mas desfrutada em sua plenitude. Poxa, isso aqui foi um bálsamo para Isso mim. aqui, pronto, para mim foi. Eu coloquei duas setas assim, apontando para essa parte aqui, ó. Eu coloquei duas setas assim, porque, gente, o quanto eu falo isso para Deus, eu falo assim, ó, eu não quero passar pela vida para desfrutar alguma coisa lá na frente. Não, gente, eu quero desfrutar agora. Eu quero ter plenitude agora. Só que para desfrutar e ter plenitude agora, infelizmente a gente vai ter que tratar nosso caráter agora. Ah, igual a Jéssica falou, é que eu passei uma vida sendo assim. Não importa, agora você vai ter que mudar. A gente não é Gabriela, a gente não tá aqui para viver, morrer eternamente assim. Então, agora é a hora de mudar para ter uma vida plena. Acorda, menina, tá na hora. Pois é. A importância da paciência e da persistência, porque aí o que é que acontece? A gente, quando começa a treinar a paciência, a gente começa a entender que a gente também tem que ter persistência nisso. Porque não é toda vez que a gente está paciente, como você falou, né? Você passou por um jejum, na hora do jejum, eu até falo. A Jéssica fala que a dificuldade dela é no final do jejum. A minha dificuldade é o início do jejum.
a primeira refeição após o meu começo de jejum, para mim, é sempre o mais difícil. Para você ver como cada pessoa é de um jeito. Então, você tem que treinar sua paciência também nisso. A minha no início, no meio e no final. Para com isso. Por isso que a gente tem que jejuar juntas 3 dias, que aí a gente vai ver o bicho pegar. Então, aí, minha filha, não pode ficar perto uma da outra, senão vai sair agressão física. Não, mas a gente tem paciência, respira. Mas essa frase aqui faz com que vocês tenham mais paciência, porque ela diz: é apenas por meio da fé e da paciência que herdamos as promessas. Quem não quer a promessa? Todo mundo quer. Então, Aqui a você gente. está falando da importância da paciência e da Da persistência, paciência e né? da persistência, A gente falou de uma coisa lá no capítulo passado, que agora ela praticamente falou de novo aqui. Que ela colocou assim, ó, a humildade diz, Deus sabe melhor e ele não se atrasará. Enquanto o orgulho diz, estou pronto agora. Isso daí, eu sempre falei isso, né? O fato da gente ser impaciente, principalmente com aquilo que a gente sabe que não recebeu ainda, que a gente está orando por alguém, por algo, que a gente está esperando em Deus, o fato de ser impaciente nesses momentos, a gente querer se colocar no lugar de Deus. Tipo, eu faria melhor que você. Eu faria no momento melhor que você. Então, isso é ter um coração tão ingrato com aquilo que Deus é, com aquilo que Deus nos prometeu. Porque a pastora, acho que falou isso esse final de semana, né? Se Deus te prometeu algo faz muito tempo, então, minha filha, eu acho que é você que não deu algum passo no meio do caminho. Então, é você que não andou, então é você que não fez nada para receber a promessa. Porque se Deus te prometeu faz tanto tempo assim, será que é porque você não estava pronto para receber? E aí, ao invés da pessoa se colocar nesse lugar, ela está acelerando Deus. Ai, Deus, não acontece logo isso, não acontece logo aquilo. Mas e você? Você está cuidando do seu coração para que aconteça? Para que a impaciência não tome conta? Para que você esteja apta a receber? A gente falou isso hoje de manhã no nosso grupo lá. A gente estava falando que às vezes as coisas não acontecem, não é porque Deus está fazendo. Gente, Deus é perfeito. Deus é dono do céu, da terra, do ouro e da prata, fez tudo só com o poder da sua palavra. Ele podia ter feito com pensamento. Você acha mesmo que Deus ainda está provisionando alguma coisa na nossa vida? Está tudo pronto. O que não está pronto é a gente para poder receber. E essa impaciência não vai levar a lugar nenhum, porque aí a gente quer ainda piorar a situação. É como se a gente estivesse falando realmente, Senhor, eu conseguiria fazer melhor que você, num tempo muito melhor que o seu. Então, isso aqui para mim fechou com chave de ouro, porque é exatamente aquilo que eu estava pensando, ela falou aqui. um homem humilde espera pacientemente. Na verdade, ele tem um temor reverencial de se Temor, mover na força da sua própria carne. temor reverencial. Meu Deus. O temor reverencial não te deixa nem pensar em questionar. Quando Não é você um entende temor que de medo. nada depende de você. E é um respeito tão absoluto que você fala, eu não vou questionar nada, que poder que eu tenho de questionar alguma coisa. O que ele poderia ter feito por mim, ele fez lá na cruz. Não tem nada mais que eu possa pedir para Deus que ele tenha a obrigação de fazer por mim. O que eu não merecia, ele já fez. Eu acho que esse é o maior temor reverencial, é o respeito absoluto por ele. Sim, com certeza. E aí, a gente caminhando para o final, uma linha reta nem sempre é a distância mais curta para um objetivo. Que realmente, às vezes a gente pensa, não, vamos o caminho mais curto, é melhor, né? Mais rápido. Mas nem sempre aquele caminho que é mais rápido, que é mais curto, é o caminho que Deus escolheu para você. Sim. Assim, você tem que também ter esse entendimento, né? Por que que eu não vou na linha reta? Por que que eu não vou nesse caminho mais curto? Aí a gente volta para o povo que era 19 dias, passou 40 anos. Por que não foi? Porque eles não estavam preparados, porque tinha lá na frente para eles. Se eles Sim. chegassem, eles iam perder de todas as guerras todas que eles iam enfrentar, eles iam perder porque eles não estavam preparados. Então, eles tiveram que passar todo esse tempo para ser preparado. É o que você acabou de falar, né? Às vezes a gente passa muito tempo esperando uma promessa, mas a culpa não é de Deus, a culpa é sua. É o tempo no deserto, né?
Espera aí, minha filha, quando você estiver pronta, a gente pula isso daí. E esse é aquele capítulo, né, que eu falei que tinha preguiça de ler, porque, meu Deus, é tanta regra. Mas é justamente por isso, era Deus tirando o povo do Egito. Aliás, tirando o Egito de dentro do povo. Porque o povo estava com o coração tão no Egito, Ainda lá no Egito. Deus precisou fazer um capítulo inteiro da Bíblia para contar o que é tirar o Egito de dentro da gente. Não é de dentro do povo lá, é de nós mesmos. É como diz, às vezes a gente acha que está passando, a gente começa a passar por uma prova, a gente sai da prova, mas a gente ainda não percebeu que saiu da prova. A gente estava no deserto, saiu do deserto e a gente não entende que já saiu do deserto. Acorda, mulher, presta atenção. Vamos, vamos ligar os pontos. Aí ela diz aqui, ó, a impaciência é sinal de orgulho e a única resposta ao orgulho é a humildade. Então, assim, se você for impaciente, ela está batendo muito nisso. Você vê, desde a primeira linha ela fala sobre isso. Por que será? Por que será? Por que será? Porque realmente a gente tem que quebrar o orgulho. Tem até um louvor, né, que diz assim, eu quebro o nosso orgulho, né? Sim. Porque é o orgulho que faz com que a gente ache que é a linha reta. Não, é aqui, o caminho é esse. E aí eu não me humilho para dizer assim, Senhor, mostra para mim o caminho. Não, eu já sei qual é o caminho. Eu sou potência, eu sei tudo. O caminho é esse aqui. Aí leva a lapada. Aí volta. Aí, mas, Senhor, por que eu estou aqui de novo? Porque tu não aprendeu, Cristão. É você, né, Ingrid, que diz assim, eu digo logo para Deus, diz logo o que é. Fala assim, ó, quando eu entro numa prova, eu falo, Senhor, fala logo o que eu preciso aprender aqui para eu sair disso aqui mais rápido possível, porque eu não quero ficar aqui nem mais um minuto. Então, Pronto. começou o negócio da ruim, eu falo, eu tenho que aprender alguma coisa. O que que é, o que que é, o que que é? Só mostra o que que é que eu vou aprender logo. Vai Gente, na isso daí eu não tenho humildade. orgulho nenhum. Eu falo, Senhor, eu só quero aprender logo. Para quem que eu tenho que pedir perdão? O que que eu fiz agora dessa vez? Me mostra logo para eu sair daqui. Pronto, O isso é mais rápido humildade. possível. Isso é humildade, porque aí na humildade você consegue sair mais rápido. Vai ser orgulhosa que você só leva lapada. Sim. Humilhe-se e espere no Senhor. Só para encerrar, só para encerrar desde o início que ela fala sobre isso, Ela só para quase não falou. você já entendeu? Será que eu tenho que repetir mais um pouco? Tenho, porque ela diz: não pense que você pode resolver todos os seus problemas sozinho, gente. Para Não que pense que você mais pode ser contra. Ela tá praticamente assim, ó. Mulheres do casulo, não pense que vocês podem ser controladoras como vocês costumam ser. Não pense que vocês podem tomar o caminho de vocês sozinhas, conseguir pela força do próprio braço. Porque não adianta, enquanto vocês não se humilharem, pedirem ajuda de Deus, do Espírito Santo, não vai acontecer. Gente, porque quantas vezes eu fui descobrir que eu era controladora na terapia? Olha isso. Precisou pagar uma pessoa de fora para a pessoa vir falar para mim aquilo que meu marido falou faz 14 anos. Mas eu falava assim, eu controlador, imagina, eu sou um amorzinho, humilde. Jamais eu queria controlar situações, não, eu prefiro ser mandada. Mentira! Aí eu descobri que eu era extremamente controladora, inclusive com as coisas de Deus. Só que a gente enxerga? Não. não. É muito você pedir discernimento para o Espírito Santo, é muito você realmente se humilhar. Não tem outra explicação. Ela fechou aqui com a chave de ouro mesmo. Não tem outra explicação. É se humilhar e pedir a orientação do Espírito Santo, porque sozinhas a gente não consegue. E eu vou te dizer mais: não é só do Espírito Santo que ele é em primeiro lugar, mas sem a ajuda de outras pessoas, como nós estamos fazendo aqui, a gente também não consegue. Porque quantas vezes eu quis caminhar sozinha, fazer jejum sozinha, fazer propósito de oração sozinha, tentar ler não sei quantos livros sozinha, e nunca deu certo. Porque é Aí muito eu difícil. acredito, é muito difícil a caminhada cristã sozinha, isso que é verdade. Sim. E as mulheres, eu não sei se é orgulho, se é medo, porque já passaram por tantas situações que elas foram feridas, que elas foram machucadas, mas elas têm esse costume de se fechar e tentar caminhar sozinho. Mas isso é uma estratégia de Satanás, desde o Éden, separar para conquistar. Foi isso que ele fez com Eva. E foi isso que ele fez com tantas outras pessoas na Bíblia. E ele tenta fazer com a gente até hoje.
Então, enquanto a gente não entender que Deus está chamando a gente para um tempo que não é mais sozinho que a gente caminha, que realmente Ele vai preparar pessoas, que infelizmente não é qualquer pessoa, a gente sabe, mas que Ele vai preparar pessoas, que Ele vai preparar situações, que Ele vai preparar as coisas do céu para que vocês façam parte, para que a gente faça parte e que a gente não caminhe sozinha. Gente, quem que vai estar numa hora dessa, 6 horas da noite, em vez de estar fazendo janta, dar banho nas crianças, cuidando da casa, terminando de trabalhar, parando para estudar? Isso aqui é de Deus ou não é? Gente, só Sim. pode ser de Deus, porque Deus jamais vai nos desamparar. E essa é uma oração nossa, pelo menos é uma oração minha. Senhor, me ajuda, porque parece que caminhando sozinha eu tô indo para trás, sabe? Quando você não sai do lugar, você tá Areia patinando. movediça, né? Areia A gente parece que movediça. está se afundando, a gente não consegue sair daquela situação. A gente Sim. tenta, mas não consegue sozinho. E eu acredito que é isso, você ser humilde é você realmente falar, olha, não consigo sozinha. Você admitir. Ó, já tentei, eu não consegui. Deveria nem ter tentado, senão deveria ter perdido tanto tempo assim, né, da minha caminhada cristã. Poderia ter cedido antes, entendido antes, mas tudo bem. Eu tô aqui para caminhar junto agora, junto com o Espírito Santo, junto com esse grupo maravilhoso e conseguir mover. Amém. Jéssica, quer colocar alguma coisa? Eu Sumiu. creio que o dia que eu mais tive paciência, porque meu filho me chamou Voltou. 85 vezes, aí eu fui e voltei 890, e assim, glória a Deus, eu estou super calma. Aprendendo didaticamente. Entendeu? Exatamente, exercendo na íntegra. E assim, isso para mim só pode ser a mão de Deus, porque graças a Deus o Senhor tem nos transformado, eu sei disso. Isso aqui é só confirmação daquilo que nós ainda vamos viver cada dia mais, né? O que eu tenho tentado falar com as mulheres, colocar que esses estudos, eles nunca são em vão. Cada vez que a gente senta aqui para aprender algo, que a gente se submete ao ensino do Senhor, da palavra dele, que ela entre no nosso coração, ela tem esse poder de transformar e de mudar. Basta saber se nós estamos dispostas a viver essa mudança, né? Porque se a gente passar o resto da vida culpando o nosso temperamento, o nosso jeito, aquilo que nós somos ensinadas, aquilo que a gente foi plantado em nós. Eu sei que nós carregamos marcas, dores, sofrimentos, cada uma de nós aqui carrega uma história, mas o direcionamento da tua história, quem vai definir somente são duas pessoas, é você e Deus. Ele vai agir à medida que você deixar. Então, assim, eu agradeço muito ao Senhor por tudo que a gente tem estudado aqui, porque eu sei que é como a Ingrid falou lá atrás. Você pode aprender tudo isso daqui. Isso aqui é valioso, isso aqui é poderoso, mas se você colocar tudo isso e não praticar nada, na hora que a situação vier, você simplesmente ignorar e fingir que você não aprendeu, eu sei que o Espírito Santo ele fala, né? Muitas de nós, a gente ouve a voz do Espírito Santo e ele não é acusador, né? Acusador é o inimigo. Então, essa voz que fala, filha, pare, filha, não faça, você pode ter certeza que é a voz do Espírito Santo. Então, quando ele falar para você, quando você ouvir essa vozinha abençoada, você simplesmente fala, é hora de parar. Então, agora eu vou exercer o domínio, agora eu vou exercer a paciência e exercer todas as outras coisas que a gente está aprendendo com ela, né? Para que a gente saia de uma vez por todas dessa mentalidade de deserto que muitas romantizam, né? Acham o máximo. Eu vou viver aqui porque não consigo sair desse lugar. Então, eu espero que nós possamos realmente viver essa palavra na íntegra, né? Na verdade mesmo. Se fosse em outra... Gente, é brincadeira, mas é sério. Se fosse em outros tempos, o meu filho ter me chamado milhões de vezes, eu ia estar muito estressada. Com o meu coração totalmente peludo, de verdade. E eu tô tão feliz porque eu tô super em paz. Ele foi lá, me pediu para montar o brinquedo. Eu montei um pedacinho do brinquedo. Antigamente eu não montaria. Eu montei um pedacinho do brinquedo e falei assim, agora a mamãe vai lá estudar um pouquinho. E eles já sabem aqui em casa sobre os estudos. Vim, estudei com você, estou aqui ouvindo mais, mãe, não sei o quê, mãe, não sei o quê. Eu falo, meu Deus, aleluia. E eu estou tentando ir lá, indo lá, suprir a necessidade. Então, eu acredito que isso aqui é uma permissão de Deus. Porque a Jéssica controladora nunca aceitaria viver isso antes, há tempos atrás. Eu nunca aceitaria, eu ia brigar com eles se eu não batesse neles
para eles pararem de me perturbar, né? Mas na verdade eles estão sendo filhos. Olha, normal. Então é isso. Deus é maravilhoso. Amém. Vamos Gente, tirar. só dar um recado, porque eu não sei se as meninas estavam aqui quando a gente falou. Nós estamos quase indo para. Não, nós já estamos na reta final do livro. Faltam 5 capítulos para terminar. A gente está com misto aqui de felicidade e de nostalgia já. Embora que esse livro tenha sido muito denso, gente. Quantas coisas aconteceram em torno desse estudo, né? Antes da gente começar, eu lembro que algumas pessoas falaram assim: Olha, você tem certeza que vocês vão estudar esse livro? Tem certeza? Sempre tinha esse negócio, esse questionamento. Não, porque esse livro, você não está entendendo, você vai ser testada. E eu falava, de boa, ai, que misticismo. Mas é verdade. A gente foi em todas as áreas que vocês imaginam. Triturada, massacrada, mas é bom. Parece que passado com rolo compressor por cima, deu ré, aí passou de novo, deu ré. Mas, assim, foi muito bom. Então, por isso que tá esse misto agora de felicidade por estar finalizando mais um, concluindo, que é muito bom começar e terminar, mas nostalgia. E aí, provavelmente teremos uma programação especial no final, a gente vai planejar tudo certinho, a gente vai se encontrar essa semana para falar sobre isso, e depois a gente traz mais informações aqui para vocês. E o próximo já está sendo orado, pensado e pedido muito para Deus para que seja ele, porque eu tenho certeza que vai ser muito maravilhoso também. Amém. Amém. É isso aí. Meninas, vocês podem aparecer só para a gente tirar uma fotinha? Ju, Tati, Sara. É isso aí, tô descabelada também, gente. Ó, Ju. Todo mundo descabelado no final do dia. Tô só aqui, ó, arrumando os frisinhos aqui, ó. Não, vocês três estão tudo bonitas. Vocês 4, agora mais um. Obrigada. Você tá bem, Tati? Meu Da Deus. cirurgia? Oi, paz, tudo bem? Rapaz, Tô dolorida, mas tô bem. Ai, que isso aí. bom, Pode- né? Graças a Deus. Graças a Deus. glória a Deus. E Jéssica, eu vou tirar daqui e depois você tira daí, porque aqui para mim não tá aparecendo a Tati direito. E eu não consigo mudar, tá bom? Não tem Tá bom. problema, eu não liso. Sorriso. É quase que Ela pede, né? separada e depois faz o... Pode tirar daí, Jéssica. Eu tirei daqui. Pronto. Pronto? Quem vai orar para a gente finalizar? Por favor. Eu elejo a Jéssica. Nossa, meu Deus, tá bom. Eu ia falar, eu posso, e ela já falou. Falei, misericórdia. Alguém mais quer? Depois Ninguém, né? dessa, hein? Quantos voluntários? Amém. Pai, muito obrigado, Jesus, por mais um dia de estudo, Pai. Muito obrigado por mais um momento estarmos aqui, Senhor, reunidas em Teu nome, para aprender, Senhor, mais um pouquinho da Tua palavra, mais um pouquinho daquilo que é liberado do céu sobre nós, Pai. Nós te agradecemos por esse tempo, agradecemos por tudo aquilo que nós estamos absorvendo. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa, que isso seja como semente plantada nos nossos corações, que isso possa, Pai, germinar a cada dia, que isso frutifique, Pai. Isso não é para ficar somente em nós. Essas palavras liberadas do céu, essas revelações que são tragas até nós, Pai, não pode ficar somente em nós. Obras mortas, né, Pai? Nós temos que realmente colocar isso para fora, frutificar em nossas vidas, ser transformadas e levar isso adiante, como discípulas do Senhor. Nós devemos, Pai, levar a Tua palavra até a nossa próxima, até os nossos irmãos. Em nome de Jesus, que isso aconteça verdadeiramente nas nossas vidas. Nós te agradecemos por esse tempo, Pai. Agradecemos pela nossa casa, pela nossa família. Abençoe cada uma aqui representada. Que o Senhor possa nos guardar, Pai, com as suas mãos poderosas. Abençoe, Senhor Jesus, a nossa semana. Que seja uma semana de bênção para cada uma dessas meninas, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe. Ju, Deus ficamos abençoe, felizes, gente. viu, de sua presença hoje aqui.